Irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título Paulo e a Igreja de Corinto, nos levará a uma profunda reflexão a respeito do risco que corre uma igreja quando afasta o seu procedimento cristão da doutrina bíblica. A Igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. O primeiro versículo do capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos narra que Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto. Nessa cidade encontrou um judeu chamado Áquila e Priscila, sua esposa. E Paulo passou a morar com eles, uma vez que tinham a mesma profissão, que era fazer tendas. Todos os sábados Paulo ensinava nas sinagogas e durante 1 ano e 6 meses permaneceu ali, ensinando a palavra de Deus. Então, nesse período, a igreja de Corinto foi fundada por ele. Era uma igreja muito abençoada, com manifestações dos dons espirituais. Paulo chegou a dizer que não lhes faltava dom nenhum. Mas depois de certo tempo, a igreja de Corinto começou a apresentar diversos problemas. Ela estava sendo abalada por uma séria divisão, além de problemas de aspectos doutrinários e morais. Uma igreja que no início foi tremendamente abençoada por Deus, agora se corrompia a ponto de muitos ali voltarem à prática das obras mundanas. Conforme já mencionado, a igreja de Corinto estava com um sério problema de divisão. Uns diziam que pertenciam a Paulo, outros diziam que pertenciam a Apolo e outros diziam que pertenciam a Cristo. Havia uma formação de grupos, cada um achando que estava certo ao seu próprio modo. Um claro problema de carnalidade, porque os irmãos, como crianças espirituais, estavam se dividindo e assim formando diversos grupos. A igreja estava sendo influenciada por uma forte carnalidade que estava trazendo divisão entre os seus membros. A carnalidade é o resultado da falta de uma vida com Deus, de um relacionamento diário com o Senhor. Era necessário que aqueles cristãos cuidassem de sua vida espiritual, que tivessem zelo com a sua vida espiritual. Paulo deixa claro no decorrer de sua carta que os coríntios não tinham crescido espiritualmente, e isso porque ainda não tinham assimilado os princípios elementares da palavra de Deus. E porque não tinham crescido espiritualmente, facilmente o sentimento de carnalidade aflorava em suas atitudes. Dessa forma, uns falavam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Apolo e outros falavam que eram de Cristo. Eles não entendiam que o apóstolo Paulo e Apolo foram instrumentos usados por Deus para edificar aquela igreja. Paulo mesmo disse que ele havia plantado e Apolo havia regado, mas o crescimento vinha de Deus. Paulo evangelizou e começou o trabalho fundando a igreja. Depois Apolo deu continuidade ao trabalho de Paulo, ensinando as Escrituras e discipulando os novos convertidos. Mas movidos pela carnalidade, eles começaram a se dividir em grupos. Além da divisão entre os membros, que era uma grande ameaça para o futuro da igreja, ela também estava convivendo com sérios problemas doutrinários. As atitudes mundanas estavam entrando no modo de viver de vários membros daquela igreja, uma vez que muitos estavam voltando a praticar os pecados que antes praticavam, quando ainda não tinham tido conhecimento do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo. A carnalidade e o mundanismo estavam destruindo a igreja. A carnalidade trazendo divisão. O mundanismo estava levando os cristãos de Corinto a viverem uma vida que não estava de acordo com os princípios bíblicos. Por causa disso, diversos problemas doutrinários e morais começaram a aparecer. Um sério problema doutrinário abordado por Paulo foi a questão da dúvida de muitos irmãos em relação à ressurreição dos mortos. Um importante ensino sobre o qual nós fundamentamos a nossa fé. Paulo ensinou que se não cremos na ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé.
Porque se não houver ressurreição dos mortos, Jesus também não ressuscitou, explicou Paulo. Paulo continua a ensinar à igreja que a nossa esperança em Cristo não deve se limitar apenas a essa vida e que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Com esses e outros ensinos, Paulo combateu o problema doutrinário a respeito da ressurreição dos mortos. Outro problema doutrinário abordado por Paulo era que alguns membros da igreja estavam comendo alimentos sacrificados a ídolos. Dessa forma, membros mais fracos na fé os viam comendo comida sacrificada e ficavam abalados. Esses que assim procediam estavam sendo motivo de tropeço para muitos. Acerca das coisas sacrificadas a ídolos, Paulo esclareceu que aqueles que as comiam estavam pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência, pois esses ficavam escandalizados e com a fé abalada. Paulo também abordou sobre a questão da ordem nos cultos. O culto na igreja de Corinto não tinha ordem, não tinha sequência, era tudo desorganizado. E Paulo exortou a igreja dizendo que tudo deveria ser feito com ordem e decência. O quarto e último problema doutrinário aqui destacado é a respeito daqueles que se embriagavam na ceia do Senhor. Quando aqueles irmãos se reuniam, cada um deles levava um alimento para que todos pudessem compartilhar. Eles aproveitavam e também celebravam a ceia do Senhor. Mas muitos tomavam os alimentos que pegavam e não compartilhavam com os outros. Não havia uma adequada partilha dos alimentos. Uns comiam muito, outros não comiam, e havia aqueles que se embriagavam. E depois da alimentação, eles tomavam a ceia do Senhor. O objetivo era que todos desfrutassem dos alimentos em uma refeição comunitária e depois participassem da ceia. Mas Paulo os advertiu a respeito disso, dizendo que se alguém tivesse fome, que comesse em casa, mas que não tomasse aquela atitude de prejudicar a divisão adequada do alimento e muito menos de participar da ceia do Senhor embriagados. Além desses problemas doutrinários, a igreja de Corinto também estava passando por diversos problemas morais. O primeiro problema moral que vamos destacar nessa mensagem é a respeito de um irmão que estava processando outro irmão em um tribunal pagão, ou seja, em um tribunal secular. Talvez fosse alguma questão relacionada a propriedades, negócios ou dívidas. Nós não sabemos os motivos que levaram o irmão a apresentar a sua causa para ser julgado em um tribunal composto por pessoas que não eram cristãs. Paulo exorta a igreja dizendo: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo dizia isso porque a igreja estava dando mau testemunho quando levava suas causas para que pessoas não convertidas julgassem. Paulo disse: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. E prosseguiu questionando: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Paulo ainda chegou a dizer que era vergonha para a igreja que tal litígio acontecesse entre eles. Dessa forma, Paulo estava ensinando aos membros da igreja que eles não deveriam permitir que incrédulos decidissem por eles algo que eles mesmos poderiam decidir. O segundo problema moral que vamos destacar diz respeito ao relacionamento de um homem com a sua madrasta. Paulo exortou severamente a igreja, pois ela estava sabendo de tudo o que estava acontecendo e não tomava nenhuma atitude. E Paulo exortou a igreja dizendo: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Paulo fez uma comparação do pecado com o fermento que leveda toda a massa. Da mesma forma, o pecado pode corromper todo o ambiente. Dessa forma, Paulo estava exortando a igreja a fim de que tomasse alguma atitude diante desse caso.
O terceiro e último problema moral a ser destacado está relacionado à prática da prostituição e da imoralidade. Em Corinto, a deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor, era adorada em seu templo situado no alto de uma montanha com mais de 560 metros de altura, chamada Acrópole. Dessa forma, nesse templo que ficava situado na parte mais alta da cidade, eram realizados os cultos de adoração a Afrodite com a prática da prostituição religiosa. Informações históricas dizem que aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais no templo de Afrodite. Diante dessa realidade e diante do fato de muitos membros da igreja de Corinto retornarem à prática da prostituição, Paulo escreve dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Explicou também que os nossos corpos são membros de Cristo e que não poderíamos tomar os membros de Cristo e transformá-los em membros de prostituição. Ordenou que os coríntios fugissem da impureza e explicou-lhes que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Atente agora para isto. Todos esses problemas doutrinários e morais estavam acontecendo porque a igreja estava se esfriando espiritualmente. A igreja de Corinto estava se corrompendo porque estava se afastando da palavra de Deus, estava se afastando dos princípios e das doutrinas ensinadas por Paulo. No capítulo 3, Paulo se expressa com preocupação a respeito da saúde espiritual da igreja. Ele disse: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Com essas palavras, Paulo estava demonstrando que a falta de espiritualidade estava trazendo sérias consequências morais e doutrinárias para a igreja. Fazendo um breve resgate da mensagem, vimos que a igreja que se afasta da palavra de Deus não se desenvolve e não cresce espiritualmente, correndo sério risco de se corromper. Em relação à igreja de Corinto, podemos perceber que diante do tempo já decorrido, era para que os cristãos daquela cidade tivessem tido crescimento espiritual. Paulo muito se frustra quando diz: nem ainda agora podeis suportar alimento sólido, porque sois carnais. Porque todos aqueles problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, a divisão em grupos, as dúvidas a respeito da ressurreição, alguns dentre eles comendo comida sacrificada a ídolos, desordem no culto, embriaguez na comemoração da ceia, irmão processando irmão em tribunal secular, problemas de moralidade e prostituição, a aceitação da igreja no envolvimento de um homem com a sua madrasta, tudo isso mostrava que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, era uma igreja imatura. Apesar de ter recebido todos os dons espirituais, ela não tinha se desenvolvido espiritualmente. Uma igreja abençoada, rica em dons espirituais, a ponto de não lhe faltar dom algum, estava se desviando da verdade porque estava deixando de lado a prática da palavra de Deus. Essa mensagem permite que façamos uma séria reflexão a respeito de como está a nossa vida espiritual. Devemos entender que nos dias atuais a igreja, tanto como o corpo de Cristo, como a igreja local e como cada cristão particularmente, corre o sério risco de se corromper espiritualmente se houver um afastamento da palavra de Deus. A igreja corre o risco de se corromper com o pecado, se desviando dos mandamentos do Senhor, e assim passa a sofrer um sério esfriamento espiritual, considerando como normal atitudes que estão contra os princípios bíblicos, assim como a igreja de Corinto via com normalidade aquele homem tendo um caso com a mulher de seu pai e não tomava nenhuma atitude em relação a isso. Também não se dava conta da desordem do culto e da divisão que estava acontecendo entre seus membros, entre outras coisas mais. Conforme já mencionado, Paulo ensina que o pecado é como fermento. O pecado vai dominando todo o ambiente, assim como o fermento leveda toda a massa.
Assim como o fermento faz com que toda a massa cresça, o pecado afeta a vida do cristão individualmente, afeta a vida da igreja local e a igreja como corpo de Cristo. Para evitarmos que esse mal nos alcance, é necessário que nos esforcemos para basear as nossas vidas dentro dos princípios bíblicos. Precisamos entender que os princípios bíblicos são inegociáveis e deles não devemos abrir mão diante de qualquer situação. Qualquer atitude que tomemos e que esteja em desacordo com a palavra de Deus pode colocar seriamente em risco as nossas vidas espirituais. É importante que entendamos a necessidade que temos de termos zelo com as nossas vidas espirituais. Precisamos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, nos esforçar para praticá-la e separar um tempo de qualidade para desfrutarmos da presença do Senhor. Dessa forma, conseguiremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria ainda de fazer uma importante consideração. A palavra de Deus nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará da palavra de Deus. Essa é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Queridos ouvintes, é necessário que cada um de nós faça uma reflexão muito séria a respeito de como está a nossa vida espiritual. Precisamos fazer uma análise a respeito de qual tem sido o nível de seriedade que temos tido em nosso relacionamento com Deus. Que essa mensagem possa servir como uma séria advertência para nós a respeito do risco que corremos quando vivemos uma vida em desacordo com a palavra de Deus. Devemos viver de acordo com os princípios bíblicos e assim estaremos demonstrando um coração obediente e agradecido por tudo que Deus tem feito por nós. Concluindo, desejo que a primeira carta de Paulo aos Coríntios nos ensine o risco que corre uma igreja que se afasta da palavra de Deus. Que possamos dizer, como disse o salmista no Salmo 119, nos versículos 10 e 11, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.